Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense. Não há! Olá, maninho e maninho! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Égua Nutri, podcast mais paraense. Não há! Eu sou Ana Marla Duarte e hoje apresentamos mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast do curso de nutrição da UNAMA, Ananindeua. Uma salva de palmas para os meus monitores maravilhosos que estão nos bastidores aqui, cronometrando meu tempo, né, sinalizando as coisas para mim o tempo todo. Mas hoje vamos falar também de um tema muito importante que está também na nossa segunda temporada. Estratégias nutricionais importantes para modalidades como... Eita, muita coisa, né? Futebol, ciclismo, musculação, e tamo junto nessa. E a gente sabe, né, que você já trabalha com atletas há uma longa temporada já, né? Tanto atletas também como desportistas. E para melhorar ainda mais esse desempenho, que diferentes modalidades a gente sabe que precisa ter e suprir a necessidade de formas diferentes também, né, para cada uma. Para que isso possa, portanto, melhorar o seu desempenho e, consequentemente, ter uma boa recuperação e prevenção, por exemplo, de lesões, certo? Então, nada mais, nada menos, né, importante aqui dentro da nossa temporada, recebemos o nutricionista Ricardo Pereira. Nutricionista esportivo, está aqui para conversar com a gente, mas antes de conversar, ele vai falar o que é, o que ele não é, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer pra gente. Vamos lá. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Tamo junto. Satisfação imensa estar aqui com todos vocês. Então, eu me chamo Ricardo Pereira, sou nutricionista formado pela Universidade Federal do Pará desde 2018. Então, esse mês estou completando 7 anos de formado, né? Recém-formado. Um pouquinho mais aí. Sou também nutricionista esportivo, né? Atuo como nutricionista esportivo desde 2019. Entrei pelo Clube do Remo, fui nutricionista de futebol de 2019 a 2021. Atualmente, eu sou nutricionista da Seleção Brasileira de Futebol Americano, um dos nutricionistas, né, da Seleção Brasileira. Toma, tinha muita coisa, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Também atuo com o futebol americano no Clube do Remo. O time de vôlei, tanto feminino quanto masculino, também no Clube do Remo. E aí, atualmente, eu estou prestando serviço também a um time carioca de wrestling, né, que é chamado Niterói Wrestling. Então eu presto essa consultoria nutricional também para eles. E também atuo com... Que legal, como é esse esporte, gente? É conhecido com aquela luta greco-romana. Né? Sim, então sim. Tem as modalidades livre e a greco-romana. Que então, legal. Wrestling. Então também tenho atletas de jiu-jitsu, MMA, várias modalidades de combate, né? Aqui no Pará, no Brasil e alguns fora também, né? Colômbia, Estados Unidos, enfim, alguns atletas que a gente vai trabalhando, né? Ao longo dessa... público são atletas. 99,9% do meu público. Aquele 1% E também tem atletas de ciclismo, né? Mas que fazem triatlo, né? Então, ciclismo, natação e a corrida, né? E também cuido em menor proporção, mas também cuido desses atletas. Então, tem essa caminhada da nutrição esportiva, né, com essas modalidades, diversas modalidades, né, e dentro dessa vertente também tem um grupo de estudos chamado GENESP, que é o grupo de estudos em nutrição no esporte, onde eu tenho meus estagiários também, um abraço para eles, os meus filhinhos que andam comigo, né, sempre para essas práticas que a gente, né, tem ali, essa prestação na beira do campo, no tatame, nos jogos, no consultório, né, para essa organização. Então a gente também desenvolve aí esse grupo de estudos, né? Se alguém quiser entrar nesse grupo de estudos, como é que faz? Pois a gente faz sempre o processo seletivo no início do ano, né? Só seguir ali a página do GENESP no Instagram. Então a gente abre um processo seletivo e aí a gente vê ali a questão da disponibilidade, conhecimentos, enfim, para que a gente consiga agregar mais pessoas ao nosso grupo. Ai, que legal, adorei. Então vamos começar a nossa conversa. Vamos começar. Vamos, porque bastante coisa Bastante aqui, né? coisa para falar. Futebol, né? A gente sabe que é um esporte
com alta intensidade, né? E que exige também momentos específicos, né? Como explosão, resistência, rapidez ali dos movimentos. E claro, a gente precisa de ter uma boa recuperação para tudo isso, né? Além de muitas vezes os atletas durante o treino mesmo podem ali enfrentar condições climáticas diferenciadas, né? Tanto do treino também como nas competições. Isso também aumenta, portanto, a sua carga energética demandada durante aí esse período, né? Então, pensando, por exemplo, num pré-jogo, como que o atleta pode ali se alimentar, né? Como é que ele busca esse alimento para ter energia durante toda aí a partida e se sentir, não ter esse desconforto durante ali o processo, né, de jogo, enfim. A nutrição voltada para modalidades, né, para essas modalidades de competição, né, para o atleta mesmo, né, a gente tem ali todas as estratégias que a gente consegue montar. Então, por exemplo, no próprio futebol, os times eles ficam em concentração, né, então tem um hotel, mas também tem ali se o jogo for no domingo, tem ali o sábado, mais ou menos, que a gente consegue fazer alimentação no próprio clube. Então, o papel do nutricionista esportivo nessa demanda é justamente conseguir organizar toda essa alimentação para que ela, de fato, funcione como você já explicou. Essa questão de preparação, para que o atleta tenha esse rendimento durante a própria competição, né? E depois, né, o processo de recuperação. Então, a gente monta esse cardápio voltado para esses nutrientes, né, para que eles consigam ter ali essa demanda atendida. Então, como no futebol, a gente tem ali um tempo para que o atleta se apresente no campo, por exemplo, né? Então, temos ali mais ou menos 2 horas antes do jogo, o atleta ele tem que estar ali já no estádio, fazendo o aquecimento, então ali já não tem mais ingestão, né? Então, a gente já começa essa ingestão muito antes. Então, se o jogo é 4 horas da tarde, a última refeição que esse atleta de fato vai conseguir fazer é meio-dia, mais ou menos, para além do tempo de digestão, para ele cumprir as obrigações, tem preleção, aquecimento, enfim. Mas o suporte no vestiário também acontece, né? Então, essa alimentação, esse fator alimentação vem muito antes, então ali o café da manhã, né, o almoço, então todas essas refeições elas são voltadas para esse fornecimento completo, né, dos carboidratos adequados, das proteínas, um teor ali de gordura que seja benéfico para o atleta. Então, fazer com que todos esses nutrientes, que são muito importantes, estejam presentes nessa alimentação, mas também é sempre um adendo, né, que tudo isso começa muito antes. Então, essa educação nutricional, do que colocar no prato, do que comer, quais são os tipos de carboidratos, começa muito na semana da competição, muito antes, né. Então, quando se tem um jogo, e dependendo da tabela de jogos, a gente tem 2 na semana também, uma a cada final de semana, é um novo preparo, um novo cardápio que a gente vai colocando. Certo. Aí, tudo isso é pensado para não ter esse desconforto gastrointestinal. Tudo isso é pensado justamente para que a gente evite, até mesmo o que a gente faz intra, né? Porque tem os intervalos e a gente... Isso que eu já ia questionar agora, principalmente em relação aos intervalos. Como é que vocês realizam esse processo? Como a gente tem esse tempo, né, um pouco distante da última refeição, para que consiga fazer esse aporte, né, dar esse suporte, a gente precisa ainda dessas reposições intra-jogo, né, entre um intervalo e outro, dependendo de cada modalidade. Então, no vôlei a gente tem os sets, os intervalos dos sets, no futebol americano a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, com um time de ataque sai, os de defesa entra, enfim, e o futebol a gente tem um intervalo. No próprio aquecimento, quando o atleta sobe para aquecer, quando volta a gente também já começa ali, dependendo se a gente vê a condição climática, se houve um processo de desidratação, enfim, a gente busca já dar esse suporte para o atleta logo ali, já iniciar, né? Mas a gente tem normalmente aqueles alimentos mais fácil de digestão, a gente busca justamente isso, né? A questão até o horário do almoço, a gente consegue fazer um suporte mais completo, e aí, obviamente, preocupado com essa questão gastrointestinal, né, para que não dê nenhum tipo de desconforto. Então, são aqueles cardápios muito simples: frango na chapa, nada de molho, nada de gordura, nada de condimento, nada que possa trazer o atleta algum tipo de sintoma gastrointestinal que possa comprometer, né? Então, a gente sempre brinca ali que o cardápio de dia de jogo é o basicão, é o simples, é o mais simples possível. O mais simples possível, o feliz no simples, no básico mesmo, para que a gente não corra risco, né? Então,
Antes a gente ainda tá ali no hotel, então a gente ainda vai ali, libera algumas coisinhas, né, que os atletas gostam, mas no dia do jogo mesmo a gente busca, né, essa preparação, mas também sem exageros, né, nos dias anteriores, mas no dia da competição, feliz no simples, no básico mesmo, para que a gente não corra nenhum tipo de risco. Aí nesses intervalos vocês costumam também oferecer a comida em si ou somente Não, a gente vai mesmo para os é? repositores e principalmente os de carboidratos, né? Então, carbogel, maltodextrina, dependendo de cada logística de cada time, né? Mas a gente tem ali uma paçoquinha, um doce de leite, a gente precisa, na verdade, desses carboidratos de rápida absorção, né? Nesse momento, para que a gente consiga repor, né? É um suporte de energia, né? É um suporte de energia que eles precisam e sem desconforto gástrico, né? Porque a gente tem aí carboidratos, dependendo da concentração de carboidrato, né? E a quantidade de carboidrato que é ingerida também durante a competição, a gente pode trazer alguns desconfortos. E a gente já viu aí atletas, principalmente de corrida, de maratona, né? Porque tem ali uma necessidade de um carboidrato maior, né? De maior ingestão, vamos dizer assim, né? E as próprias reposições que a gente faz durante a competição, já vi ali alguns atletas tendo diarreia, né? Tendo alguns quadros de vômito, por conta, muitas vezes, do exagero do próprio carboidrato. Isso durante a competição, durante a partida. Nas Olimpíadas a gente teve, né? Recente ali um atleta maratonista que teve diarreia, um quadro de diarreia durante, e obviamente estava ligado a alguns outros fatores, mas também estava ligado ali ao consumo de carboidrato excessivo. Caramba! A gente sabe que também a recuperação do pós-jogo é fundamental, né? Já preparar para a competição aí, que não é só aquele jogo, nós temos vários jogos aí, né, em frente. Então, que é fundamental tanto para evitar lesão, para poder conseguir manter a sua performance durante toda aí a temporada, né? Então, quais são os alimentos ou combinações que são ideais aí para essa fase? A gente foca numa refeição mais completa também no pós-jogo, né, vamos dizer assim, mas a gente tem aí muito esclarecido o papel da proteína e do carboidrato, a proteína bastante, né, para essa questão de recuperação muscular, já iniciar esse processo de recuperação muscular. E aí a gente tem alguns agravantes. Imediato, né? A gente tem, porque era justamente isso, né? A gente tem ali alguns agravantes, porque, por exemplo, um jogo no domingo, dependendo do horário do jogo, termina dependendo do resultado do jogo também, né? A gente tem ali os atletas que querem ir para sua casa, que estão cansados, então a gente não tem esse controle, né, de como é que vai ser essa ingestão pós-competição, né, pós-jogo. Então, muitos clubes, no Brasil inteiro, inclusive aqui mesmo no estado, os maiores, né, Remo ali, Paysandu, que se tem conhecimento, já fazem essa própria logística de servir uma refeição completa para o atleta no vestiário após a competição. Então, daí entra o papel muito importante da proteína e do carboidrato. Existem estudos que comprovam que imediatamente após a competição você já deve iniciar. Não só isso, mas por uma questão mesmo de estratégia de que a gente consiga fazer aquele atleta já ter um suporte imediatamente após a competição, porque depois a gente não consegue ter esse controle, né, de saber como é que vai ser a ingestão desse. Começou-se lá atrás, quando eu participava do vestiário, a gente fazia muito whey protein, né, de fácil digestão, então a gente já ia oferecendo ali os suplementos para o atleta, já nessa busca de iniciar esse processo de recuperação. Dependendo da competição, do cenário que o futebol esteja naquele momento, na segunda-feira a gente pode ter uma folga ou a gente pode ter uma reapresentação. Então a gente teve aí menos de 24 horas para uma recuperação muscular, que a gente sabe, e aí nesse caso a fisiologia, a fisioterapia e a nutrição sofrem, né, para recuperar esse atleta. Então a gente já inicia esse processo o quanto antes, visando justamente esse calendário. Né, até durante, às vezes? Como assim, durante a partida, por exemplo? Não, durante a partida a gente foca mais mesmo nos carboidratos e o de rápida ação, de rápida absorção, maltodextrina, isso. E aí também a reposição de eletrólitos, mas e aí o outro fator importante que a gente vem para pós-competição também são a reposição de eletrólitos. Né, porque a gente sabe que o índice de desidratação é muito alto e dependendo também de como é que esteja o clima, a gente sabe que aqui, né, nós temos ali muito a questão abafada, né, a questão da umidade relativa do ar, então isso compromete bastante. Mas
Também é um processo, quando a gente fala de hidratação e dessa reposição de eletrólitos, ela é essencial, a gente precisa muito. Mas o fator desidratação, ele também é atenuado com questões pré-competição, pré-jogo, né? Então, existe um protocolo de hidratação, existe um protocolo que a gente precisa atender, fazer com que o atleta atenda, né? E cumpra. E aí a gente consegue fazer, obviamente, também as reposições, porque mesmo que essa desidratação durante o jogo não seja aquela que bate os 2% do peso corporal, que a gente já sabe que já começa a ter ali um comprometimento, né, no desempenho do atleta, mesmo que ela não chegue nisso, a gente tem a necessidade de fazer a reposição de eletrólitos. Então isso é um fato, né? Agora, essa questão mesmo de desempenho, isso começa muito antes. Entendi. E vocês têm uma quantidade de quanto tem que colocar? Recentemente saiu agora, né? Nós temos, né, finalmente o nosso guideline da nutrição esportiva brasileiro, né? Então, legal. Quem ainda não conhece, procure lá as diretrizes brasileiras de nutrição no esporte, tá? Da ABNE, né, de 2025. Então, nós temos, anterior a isso, a gente tinha American College, a UEFA, né, com alguns protocolos, né, alguns quantitativos ali, algumas diretrizes para nortear esse nosso trabalho. Então, finalmente conseguimos ter um trabalho nosso, publicado também na língua estrangeira, também um trabalho brasileiro, né, com recomendações, né, para os nossos atletas, mas que também não fogem muito ao que a gente já conhece. Então a gente tem ali algumas as gramagens de carboidratos que a gente precisa, né, de 3 a 5 gramas, dependendo da intensidade do treino, da competição, da modalidade no caso, né, dependendo da duração, da intensidade. Então a gente tem ali uns protocolos de carboidratos, proteínas, lipídios e outros nutrientes, para que a gente consiga fazer essa distribuição. A gente tem ali uma média que a gente tenta fazer, né, para fazer essa distribuição, mas a gente está falando de pré-competição. Quando chega ali 1 hora, 4 horas próximo da competição, a gente também tem uma outra quantidade de carboidratos que já diminuída ou aumentada, dependendo da modalidade que esse atleta desempenha, né, para que a gente consiga fazer essa modulação. Então a gente tem esses documentos que são norteadores, né? Simplesmente dizer, você precisa consumir carboidrato. Mas a gente faz bem sim esse cálculo, né? Entendi. Para alguns atletas também que têm essa rotina de treinos e jogos altas, né, no seu dia a dia, existe alguma estratégia nutricional que consiga, portanto, acelerar essa recuperação muscular e também de energia entre essas partidas, né? Porque, como você falou, às vezes tem uma partida que terminou hoje, mas amanhã, meio-dia, tem outra partida. Depende do... Como é que a gente fala? Tabela de jogos? Das tabelas, né? Tabela de jogos. O que não é tão comum assim, mas vamos dizer assim, a gente tem um tempo de recuperação e normalmente, às vezes, dependendo do cenário, a gente tem um jogo no domingo, na quarta-feira a gente já tem um outro, que já é um espaço curto. Por quê? Porque mesmo que seja na quarta-feira a competição, mas aí eu tenho viagem, eu tenho hospedagem no hotel, eu tenho mudança de estados, enfim, várias coisas que a gente precisa levar em consideração também, né, para essas competições. Então, e o trabalho do nutricionista é justamente fazer esse planejamento, né? Eu sempre brinco com os meninos, olha, vocês precisam começar com os atletas, né? Entender o papel do nutriente, não é só um café da manhã, é um café da manhã que de repente vai ser um início de um consumo de uma proteína de boa qualidade, de uma gordura de boa qualidade, já ali uma ingestão de carboidrato, um almoço que dependendo do horário do teu treino vai servir como reparador muscular ou como preparo para uma próxima competição, treino, enfim, quer que seja, mas a gente precisa fazer esse cronograma muito certinho, né, para que a gente consiga fazer com que essas refeições que eles fazem ao longo do dia sirvam para isso, né, ou construir essa carga energética e muitas vezes a recuperação, né, esse fator de recuperação, e aí se confunde às vezes, mas a gente está ali justamente para que a gente consiga fazer essa divisão muito certinho, né. Então, o papel dos macronutrientes, como já é bem esclarecido, o papel da proteína, dos carboidratos, e aí que é o calo de todo mundo, né? Tem uma hora que o carboidrato serve, tem uma hora que o carboidrato é o demônio, então todo mundo tem ali, quero emagrecer, corta carboidrato, mas enfim, eu sempre digo para os meninos, atleta, ele não pode ser carbofóbico, jamais, porque o carboidrato é a nossa moeda de energia e não tem outra... não tem outro caminho,
né? Temos outros suportes energéticos no corpo, sim, mas o pontapé inicial vem dos carboidratos e a gente precisa fazer com que eles sejam atendidos, né? Essa demanda seja de fato atendida. Então, a gente tem esses tipos de carboidratos, seja o simples, seja o complexo, que vão ser atuantes durante todo esse cronograma, né? Então, a gente só faz essa distribuição. Mesmo sendo um esporte que é coletivo, todas as refeições são pensadas de forma individual ou não? É um sonho, né? Que a gente consiga fazer sempre aquela questão individual, né? Mas é um trabalho que ele é mais coletivo, sim, né? Obviamente que a gente conhece todos os atletas que nós temos, né? Então a gente já sabe quem tem uma intolerância, quem de repente não tá bem naquela semana, quem de repente vem de uma lesão, que precisa de uma recuperação de um protocolo diferenciado. Então, esses atletas com essas demandas, elas são bem atendidas de forma bem individual. Se a gente for pegar numa concentração onde eu tenho todos os atletas ok, tudo muito certinho, e aí se é esse grande ponto, né? Esse trabalho multi é muito importante em todo lugar, né? Então, no futebol, no jiu-jitsu, enfim, onde quer que seja, não é diferente. Então, para que a gente tenha esse feedback, né, da própria questão do fisiologista, de como é que esse atleta, se ele recuperou, quanto que ele perdeu, a gente controla peso antes e depois, né, do jogo. Então, o atleta, antes de subir pro vestiário, a gente pesa, anota. Subiu, fez a partida, voltou, todo mundo se pesa de novo. Então, eu pensei que tipo, era só em jogo, em competições e atletas pontuais, né? Não de luta, né? Sim, não. No do futebol, porque a gente precisa ter o fator da desidratação. A gente sempre precisa ter o fator da desidratação e justamente isso, monitorar a atleta. Então a gente já teve atleta, por exemplo, que tem o fator fisiológico da desidratação. Então às vezes tem atleta que sobe para o aquecimento e já vem de lá desidratado consideravelmente, que a gente já precisa iniciar um processo, né? E já pensar em próximos, né? A gente tem ali algumas estratégias, alguns próprios suplementos que têm um nível um pouco maior de sódio já pensado nisso. A gente tem ali no futebol que a gente usava muito cápsula de sal, né? Tem a cápsula de sal que a gente justamente monitora esses atletas, sabe quem tem essas condições e a gente abre um protocolo. Quando a gente está falando de viagem, a gente está falando de atletas que voltam, que de repente não conseguem regular o seu sono, a própria concentração, como eu digo, sempre dependendo do resultado do jogo. A gente tem ali aqueles atletas que passam um pouco, né, ou que falta mais um pouco de sono, que o sono também é um fator recuperador, né, é um fator de recuperação fundamental. Então, esse pilar de alimentação, sono e hidratação tem sempre andar na vida do atleta, e ele também, e a alimentação também tem essa participação, né, de quando a gente encontra ali um atleta que de repente fez uma competição fora, e que não conseguiu regular o sono, e domingo a gente já tem uma próxima partida, a gente também entra com um protocolo de alimentação que visa ali melhorar a questão do triptofano, enfim, todos os outros confortos que o atleta precisa ter. Mas na grande maioria, a gente faz ali um cardápio mesmo que seja, que consiga atender as demandas gerais, né, que a gente consiga atender essas demandas, mas quando tem demandas específicas, sim, a gente atua bem. Quando os atletas, né, que tocaste num ponto muito importante foi o sono. Não está no script, mas a gente já pergunta bem aqui. Já vai lá. Eles ficam... Como é que eles chamam? Que eles vão antes da concentração. Concentração. Então é por isso também que eles precisam ficar um tempo antes da concentração para poder regular esse sono, vocês conseguirem trabalhar também. Isso. Não somente na alimentação, mas como essa outra parte também que você falasse. Sim, e esse fator psicológico, né? Isso, para focar mais, porque é um ambiente mais controlado, né? É um ambiente onde a gente consegue controlar todos os atletas, então a gente sabe a questão do sono, a gente sabe a questão da hidratação, a própria questão da alimentação. Os clubes têm os seus hotéis e têm as suas cozinhas, onde também o nutricionista consegue trabalhar e fazer essas demandas, mas a concentração ela é um momento justamente para isso, né? Em que a gente consiga fazer uma reunião com todo mundo, onde a gente consiga fornecer mais orientações mais direcionadas e é um ambiente controlado. Então é um fator muito, muito importante, né? Então, não é à toa que existe. Não é à toa que existe, e aí justamente vem de novo o papel daquele
famoso nutricionista de One, né? Que, que não sai nunca, né? Que é justamente onde a gente vai para a cozinha, a gente precisa entender como é que é feita essa refeição, controlar o ambiente. Então a gente pede licença para as cozinhas dos hotéis, a gente manda o cardápio, a gente faz a adequação, mas a gente também chega antes, também vai dentro da cozinha, também faz vistoria, confere cardápio, faz checklist. Tá vendo? Nutricionista de produção é essencial, sim, é fundamental. E mesmo que você não seja um nutricionista de produção raiz, né, aquele que trabalha, mas o próprio o esportivo, ele precisa entender, porque parte disso, né? Então você não vai simplesmente só se preocupar com o nutriente, com o carboidrato, com a proteína. Você também precisa saber que aquele alimento é seguro, né? Sim. Tu não quer perder para um alimento contaminado, de repente. Então, o atleta meia hora antes da competição, o atleta vomitando por conta de um surto, né? Alguma coisa ali. Então, a gente também tem esse papel de estar dentro da cozinha, também fazer essa supervisão para que essas demandas consigam ser bem atendidas. Com certeza. E o ciclismo? A gente já passa agora para o ciclismo. Fechou um pouquinho, né? Futebol, a gente vai passar para outro esporte agora. Vamos ver essa chave? Sim. Então, a gente já passa para o ciclismo, que também, né? Temos provas muito longas, temos provas também curtas, né, mais rápidas, mas exige também um planejamento nutricional direcionado, né, de forma também individualizada para esse indivíduo. Tanto para manter sua energia durante toda a prova, né, como também, né, para melhorar, aí, por exemplo, ou evitar até a fadiga, né, precoce, que normalmente às vezes acontece. Sim. Então, quais são aí as principais recomendações que nós temos aí para os ciclistas, né? Para poder ter essa energia e também, claro, priorizar aí a sua hidratação. Sim. Durante, não somente para as competições, mas também para os treinos. Sim, sim. Primeiro ponto, né? Como a gente já fala de mais individual, então a gente já consegue acompanhar ele ali de uma forma mais individual. A gente precisa entender como é que é essa rotina de treino, né? Então, o próprio treino, vamos começar com o treino do ciclismo, ele é bem diferenciado, né? Porque tem em algum momento que a gente treina os curtos, a gente treina o longão, que a gente chama, que aqui vai ser um pouco mais longo, e dentro desse circuito de longão, a gente tem determinado tempo, quando ele vai começar aquele sprint um pouco maior, né? Forçar aquele pedal um pouco mais, né? Como se estivesse numa subida, por exemplo, quando ele vai relaxar mais, então a gente também precisa fazer esse monitoramento para que a gente consiga entender. Quando a gente fala sobre de prevenção dessa fadiga muscular, a gente está falando, obviamente, também dos macros, mas a gente tem muito aí os micros, né, que fazem esse papel. Então, a gente tem as estratégias nutricionais também da própria suplementação, então a gente faz ali algumas betalaninas, questão de bicarbonatos, enfim, que a gente consegue trabalhar com eles, o fator hidratação sempre, né? E o atleta de ciclismo, como é um pouco mais demorado, né? Então, são as mesmas recomendações de carboidrato, só que aí quantidades diferentes. Então, é uma quantidade maior, que é o endurance, né? Que a gente chama, então são as que passam de 2 horas, 3 horas, de vezes de competição, né, de prova. Então a gente tem esse carboidrato, né, um pouco mais presente, um pouco maior, mas a gente tem algumas estratégias focadas justamente nos tipos de carboidratos, né? Então a gente tem ali o carboidrato complexo, que é um carboidrato que demora mais a fornecer energia e que ele é muito importante nesse processo mais longo, até a gente conseguir uma próxima reposição, né? Mas também essa combinação de carboidratos complexos e simples, que o momento inicial é muito importante também, mas aquele carboidrato mais complexo que vai conseguir segurar esse atleta também numa prova um pouco mais longa. Durante a competição, eles conseguem fazer as reposições de carboidrato, então normalmente quando a gente vê no ciclismo eles têm 2 garrafinhas, né? Uma é com água, a outra normalmente é com algum suplemento de carboidrato. Quando não, é uma combinação de carboidratos e eletrólitos, para que a gente já vá iniciando essa reposição e evite cãibras, fadigas musculares, enfim. E o papel da proteína e de todos os outros depois dessa competição para fazer essa reparação, que é muito importante, porque aí é uma competição que já é bem longa, então de horas de competição, e que a gente precisa que esse atleta tenha ainda mais esse processo iniciado de uma forma mais acelerada. E, por exemplo, se for
trilhas, é o mesmo processo. A gente vai só vendo como é que vai ser a dinâmica da competição, né? Qual é o caminho, qual é a rota. Então a gente tem ali essas mesmas estratégias, né? Dependendo de como é que seja. Certo. Porque a gente sabe também que muitos atletas, eles perdem o apetite durante, por exemplo, o pedal. E existe alguma estratégia, um formato de alimento que seja mais simples e rápido Normalmente para ele levar? a gente vai para os líquidos e géis, né? Então, por isso que aí é o papel do carbogel. Carbogel, eu sempre brinco que carbogel e maltodextrina são sempre os queridinhos de todo mundo, né? São rápidos. Porque são justamente Prático, isso, é mais né? prático, é mais rápido. Agora existe quem consegue levar doce de leite, por exemplo, né, aqueles que parece um melzinho também, até a pastinha de doce de Sim. leite, consegue levar uma paçoca, de repente. Existe quem consegue fazer, né? Mas na grande maioria das vezes são os géis e os líquidos mesmo, pra gente fazer essa reposição mais prática. E aí a grande maioria que eu conheço já opta mesmo pelos líquidos, porque é na garrafinha mesmo. O gel ainda preciso cortar, né, tirar e tomar. Mas os líquidos são mais fáceis. E após os treinos e competições? Né? Quais são os alimentos que também precisam entrar nisso aí para poder, além dessa reposição de energia, né, suprir a parte muscular mesmo, que acaba sendo muito depletada, né? E é justamente essa questão, esse papel importante da proteína, né, dessa proteína, e uma proteína de qualidade, né? Porque vamos lá, vamos tá livre, eu posso comer porque eu preciso muito, né? Não, mas a gente precisa se importar com a qualidade também desse nutriente, né? Se ele de fato vai me trazer uma reposição rápida, né? Então a qualidade dessa proteína é muito importante. Então, proteínas de alto valor biológico, né? Que o corpo consiga absorver de uma forma mais rápida, que não tenha ali excessos de gorduras, enfim. E os carboidratos, o papel de todos os nutrientes, né? Fazer reposição de eletrólitos também isso faz. É muito importante, faz o diferencial mesmo nesse fator recuperação. E tem a quantidade, mais ou menos? Também tem, também nas diretrizes a gente consegue trabalhar com, nas diretrizes, né, nossas, né, brasileiras, né, nós temos ali o pré, o durante e o pós-competição, né, que a gente consegue fazer esse ciclo com esse atleta, dependendo ali, mas a gente tem ali, normalmente no fator que mais de recuperação, a gente já chega ali em 1,6, 1,8 de grama de proteína por quilo de peso, né? Então a gente já vai trabalhando esse fator e depois a gente vê a necessidade, né, num pré assim, já dá uma diminuída, uma moderada, enfim. Entendi. Vamos passar para o outro agora, outro esporte. São muitos. Sim. Na musculação. Então a gente sabe que muitas das vezes as pessoas estão focadas mesmo em aumento de massa muscular, né? E com o objetivo de aumentar a força, a hipertrofia, a resistência muscular. E a nutrição entra aí também, né, para não somente fornecer energia, mas também, né, para recuperação e crescimento, né, das fibras musculares. Então, quais são os nutrientes-chave? Né? A gente já sabe quais são, mas a gente quer que ele fale também aqui para gente. Nutrientes-chave que nós temos e estratégias alimentares são mais indicadas para quem realiza, né, essa prática de musculação, para tentar otimizar aí esse ganho, né, sem comprometer a sua saúde, claro. Sim. Aí a gente estava falando de esportes de alto rendimento, que tem todo, né, um cronograma, que tem toda uma estratégia, que tem toda uma divisão, né, que a gente... E a musculação, ela entra como um gasto energético maravilhoso, benéfico, né, que faz o corpo justamente ter essa movimentação, ter essa questão da hipertrofia, mas a demanda energética ela já não é tão alta, né, quando comparado a um ciclismo, a um futebol, ok, sim, né, mas depende, Ricardo, mas eu treino pesado, as minhas cargas são altas, ok, legal, a gente tem, não estou dizendo que não tenha um gasto energético, mas a gente está falando por exemplo, no futebol, dependendo de como seja a partida, até a própria posição que aquele jogador atua, a gente tem um gasto energético beirando 4.000, 4.500, né? Imagina a necessidade de repor isso para esse atleta, né? Se ele joga os dois tempos que ele joga os dois tempos. Então, dependendo de como é que seja,
a gente tem esses gastos. Então, na musculação, a gente não vai chegar ali muito nesse gasto, dependendo mesmo que seja um treino tão intenso, enfim, tudo mais. Agora, menos quem quer bodybuilding, né? Que tem outra carga. Mas a pessoa que quer ali e outro objetivo. Mas a musculação, um ganho de massa muscular, perda de massa gorda, enfim, aquela modelagem, né, de corpo ali e tal, que a gente quer, essa mudança. A gente tem esse gasto que a gente precisa, né, entender, saber como é que é, fazer essa avaliação antropométrica, né, para entender como é que está o indivíduo, e aí são aquelas regras básicas mesmo, né, e conseguir entender em que momento do dia esse indivíduo ele treina, se ele vai ser, se ele tem essa oportunidade de fazer esse fracionamento de refeições melhor, para que a gente, justamente, carboidratos, proteínas e gorduras e também os micronutrientes consigam ser contemplados nessa refeição ao longo do dia, né, uma coisa que eu sempre costumo, porque a galera normalmente que faz musculação, nós, réis mortais, né? A gente tem horário ou de manhã muito cedo. Ou é horário muito cedo, ou é meio-dia, ou é muito à noite, quando já tá chegando cansado do trabalho, né? Ali, da faculdade, enfim, quer que seja. É que a gente tem esses horários pra gente treinar. E às vezes fica, eu preciso tomar isso, eu preciso tomar aquilo, porque eu preciso melhorar meu rendimento. Às vezes é o sono. Às vezes é a água, é o tempo que você treina, o horário que você treina e a última refeição que você fez, né? Então, vai se espalhando uma cultura, né, de eu quero emagrecer, então eu não janto, eu não quero emagrecer, eu corto isso, eu corto pão, corto aquilo, e quando tu vê, tu parece que tá fazendo fotossíntese e quer ir malhar, né, fazer o treino de musculação. Então, ter a oportunidade de distribuir isso ao longo do dia é muito importante. Sim. A gente sabe a importância da proteína, a gente sabe a importância dos carboidratos, mas isso serve para o atleta também, né? Mas quando a gente está falando da musculação, é entender que eu estou indo fazer um exercício físico, né? Eu estou indo ali fazer um gasto energético, movimentar meu músculo. Eu vou ter microlesões que acontecem normalmente no meu corpo. Eu vou ter o famoso pump, né, que é onde o momento que é nada mais é que um edema, né, onde o corpo manda uma quantidade de água ali para aquele local, porque está inflamado, né, sinalizou que precisa ali de uma demanda naquele local, e eu preciso recuperar isso também. Então, além do atleta que tem essa preocupação com essa recuperação de que uma micro não vire uma lesão de fato, o praticante de musculação também precisa ter isso. Então, eu também tenho esse fator recuperação. Então, os meus nutrientes precisam estar muito bem distribuídos ao longo do dia. Então, a gente sabe o papel deles, mas às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue contemplar, né, essa quantidade corretinha, que não é, e aí era essa minha fala no começo, que não é a mesma necessidade de 6, 10, 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, já vai ser uma quantidade menor, mas o importante é que a gente consiga fazer esse fracionamento ao longo do dia. Certo. Além das proteínas, quais são os outros nutrientes fundamentais para essa busca, né, de uma hipertrofia, por exemplo? Pois é, né? A gente foca muito, né, nessa questão do consumo alto de proteína, e aí no próprio guideline, né, a gente mostra que não existe nada que comprove aquele 2.2, 2.0, né, de proteína por quilo de peso de uma forma tão eficaz, né? Então a gente tem ali as doses mais moderadas mesmo, de 1.6, 1.7, 1.8, né, por quilo de peso, que a gente consiga fazer isso. Então o povo foca muito na proteína, nesse fator recuperação, e é um fator importante, né? Então a galera vai ali por proteína, né? Não consegue mastigar um bife, né? Mas consegue ir ali atrás de colocar o pozinho na água e tomar, ok, tá bem, a gente consegue fazer isso, ou pão com ovo pela parte da manhã, né? Ok, tá tudo muito certo. Mas o papel de todos os nutrientes é muito importante. Então, também nesse processo de recuperação muscular, eu também preciso reabastecer meu glicogênio muscular, eu também preciso dos meus carboidratos, né, para que o meu corpo consiga ter energia para fazer a recuperação e amanhã eu já estar apto a fazer de novo um gasto energético, né, um outro gasto energético. As vitaminas, que é uma coisa que é muito, muito importante, mas também é muito negligenciada, né, então a gente tem ali as vitaminas que atuam no sistema, ali no músculo, a grande maioria são as vitaminas do complexo B, né? E a gente tem vitaminas que, tipo, em 15 minutos chegam na minha musculatura, mas tem que leva 16 horas.
14 horas para chegar na musculatura. E nesse caminho pode se perder, né? E aí vale dizer que também que tem a necessidade da água para transportá-las, né? Então, eu sempre brinco com os meninos, protocolo de hidratação, ele está falando de protocolo antes e depois, né? Você tem que chegar hidratado na competição, no treino. Você não pode chegar, eu tomo 3 litros de água, 2 é no treino. Exato. Nossa, eu já vi muito. Eu tomo 2 litros de água no treino. Ok, mas e antes desse treino? E depois desse treino? Como é que fica? Gente chegando com garrafa de aquela de 2 litros, 3 litros, e tomar tudo. Falei, gente, ok, legal. Antes? Mas e o antes? Será que você conseguiu fazer isso? Então, eu sempre faço a comparação de um pano no sol, né? O nosso músculo desidratado, ele é um pano que fica um tempo todo no sol. Qualquer movimento ele rasga, né? Então, bom exemplo. É um pano ressecado que tu faz ali, então... E aí esbarra muito na questão cultural, né? Lá atrás veio a história do no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Treino só é bacana quando dói. Eu não posso sair do treino, faz 2 dias eu não consigo andar. Tô acamado. Tá errado isso, entendeu? Teu corpo nada mais é que teu corpo não recuperou. Teu corpo não descansou, você não dormiu, você não tomou água, você não conseguiu fazer as reposições que você deveria fazer, né? E aí são essas preocupações que a gente tem com os atletas de alto rendimento, porque o tempo deles é muito curto em relação a isso, né? Eu sempre brinco de atleta manda comer de 3 em 3 horas. Vai parar um treino de futebol porque tá na hora do atleta comer. Não existe isso, né? É um pouco mais complicado. Mas a gente que está praticando a musculação, possivelmente a gente consegue ter um fracionamento. Precisa ser de 3 em 3 horas? Nem sempre. Mas conseguir fazer um suporte, um fracionamento onde eu consiga dar esse aporte ao meu corpo, né? Das proteínas adequadas, dos carboidratos, enfim, que a gente consiga fazer essa recuperação. Então, alimentação antes e depois também. Sempre. E é isso, né? Foi vendido que meia hora antes do meu treino eu posso salvar o mundo. Posso, né? Come 2 bananas que vai. Não, ok. Mas e aí, como foi meu café? Né? Como é que foi meu almoço? Eu treino à noite. Como é que foi meu dia? Como é que foi meu sono da noite anterior? Né? Vale ressaltar que a gente desidrata durante o sono, que também o cérebro também é alimentado por carboidratos, então ele também usa uma grande quantidade, uma boa quantidade ali, que pela parte que pode comprometer meu treino pela parte da manhã, meu desempenho pela parte da manhã, e que eu tenho a necessidade de já iniciar essa reposição, ok, mas eu preciso pensar também como é que está esse meu suporte lá atrás, eu estou conseguindo fazer com que o meu corpo tenha um suporte, uma guarda de carboidratos para que eu gaste? Eu falo isso também, eu falo que não sou nutricionista esportiva, tá? Mas quando alguém me pergunta alguma coisa em relação ao esporte, eu falo, você precisa ver como é que foi o seu dia anterior antes de treinar. Não é 5 minutos antes de você treinar, eu acho que vai salvar a sua vida, não vai dar cara branca. Pode te dar um suporte ali, um estoque, bem assim rápido. Mas o que você fez antes para você conseguir colher os benefícios da musculação? Sim. E aí a gente tem aí a questão da própria, entender a própria fisiologia, né, ali do corpo. Então a gente tem ali um processo de recuperação muscular de 48 horas, natural, né? Então por isso que jogador de futebol faz banheira de gelo, por isso que faz massagem, liberação miofascial, vai para várias outras vertentes que vão acelerar esse processo de recuperação. Mas aí, por isso que na academia a gente treina hoje o superior, amanhã o inferior, porque a gente tem que ter um tempo dessa recuperação. Mas esse tripé é muito importante, né? Hidratação, sono e alimentação faz parte disso. Então, o cara não toma água, né? O cara não consegue dormir. Às vezes por culpa nossa, às vezes porque a vida atropela a gente, ok. Mas a gente tem um protocolo de hidratação, a gente tem um protocolo de higiene do sono, que é muito importante, e as pessoas não conseguem entender isso, né? O sono, ele é modulador da tua fome no dia seguinte, né? Então, o quanto você consegue ingerir pela vontade, pela necessidade, pela vontade, aliás, de comer pela fome, pode estar relacionado com a qualidade do sono também, né? Então, a importância de se controlar isso para que você consiga ter no dia seguinte. Que a gente já entra também no controle hormonal, né? No controle hormonal, né? Então, a próxima pergunta. Que já gera um estresse.
que já é esse excesso de cortisol, né? Algumas Não preciso nem perguntar o que tá falando, gente. Eu gosto disso. Vamos né? lá. Esse cortisol descontrolado, né? Esse nível de estresse ao longo do dia e do sono que não vem, que você não consegue regular, ok. Às vezes porque eu preciso estudar, às vezes porque eu preciso ficar acordado. Quem é mãe que trabalha, estuda, tem que chegar, cuidar de filho, cuidar da casa, aí cuidar dos outros para depois cuidar de si e dormir, totalmente compreensivo, né? Mas a gente precisa também entender que vários fatores são importante para que eu tenha essa qualidade do sono também, né? A quantidade de horas que eu consigo dormir é importante? É muito importante, mas também a qualidade do meu sono. E a alimentação também tem esse fator, né? Da mesma forma que a via também vai para o outro lado, né? Então, o meu sono desregulado também descontrola a minha fome, também descontrola a minha questão da saciedade, a minha própria condição hormonal para a participação dessa recuperação muscular. Então, isso é muito importante, né? Eu atuo com o futebol americano, né? Então, por exemplo, na grande maioria dos clubes do Brasil, o treino é à noite. E a gente sabe que a adrenalina tá lá em cima, e não consegue relaxar, não consegue descansar, isso tem implicância no meu sono, porque eu deito, eu quero dormir, eu não consigo, porque no meu corpo ainda tá na adrenalina, né? Os meninos de combate que tem ali a questão de perda de peso, muitas vezes se veem muito próximo de uma competição e querem treino para tudo quanto é lado, e faz o treino no clube, né? Quer chegar em casa, não quer treinar mais para ir coisa de peso. Da mesma coisa a musculação, para quem passa o dia inteiro ali fazendo, trabalhando, estudando, quer que seja, e vai meter um treino mais para a parte da noite. Isso pode acontecer? Pode, obviamente, mas ela precisa ser muito bem monitorado para que esses nutrientes consigam ajudar e atenuar, né, esses danos que a gente sabe aí que causa. Perfeito. E a gordura entra onde? Pois é, a gordura, ela tem essa questão desse trabalho de produção hormonal também, dessa proteção mecânica que a gente fala bastante, do transporte de vitaminas, então ela não é muito queridinha por todo mundo, né? Mas é super necessário, né? Então, entender e conseguir dosar isso ao longo do dia, né? Que o papel das gorduras, então não é porque, tô falando de gordura, a gente está falando aí de compostos que são benéficos, né? Não estou falando que, vamos matar o frango afogado no óleo para comer, né? Eu tô falando... Vamos fritar vamos frigir um ovo, não vamos fritar por imersão. Isso, né? Porque a grande maioria acha que fritura é imersão, mas, né? Só tem que afogar, matar o frango afogado. Mas são gorduras que vão ter os benefícios. Então, a gordura do abacate, das próprias fibras que tem também uma quantidade boa de gordura. A gente perdeu, como eu sempre digo para os meninos, eu sou da época que a gente quebrava castanha atrás da porta. Isso pra gente também era uma maravilha. Hoje em dia você não vê nem a castanha já vem descascada e você não vê as pessoas comendo também. Né? Então são tipos de gorduras que a gente consegue atingir ao longo por isso que as pessoas recorrem à suplementação. Né? E aí recorrer à suplementação é uma necessidade? Pode ser uma necessidade, pode ser uma realidade, mas bora olhar o leque que a gente tem, né? A gente tem esse costume de, o abacate está mas a gordura é um alto valor de gordura, a quantidade de gordura me faz mal quando eu como abacate. Ok, tudo bem, tudo certinho, pode ser que seja, mas a gente também tem uma quantidade boa aí, as próprias fibras, farelo de aveia, a gente tem várias outras fibras que a gente consegue ter um suporte de gordura também, né, uma quantidade boa ali de gordura. Os próprios queijos, né, requeijão, enfim, que a gente consegue ir tendo esse suporte sem exageros. Verdade. Estamos quase chegando finalmente. Como atleta que pratica mais de um esporte, né, por exemplo, futebol e musculação, então como é que ele consegue conciliar essas necessidades aí nutricionais, né, em cada um sem cair no excesso ou também deficiências nutricional mesmo? É porque assim, na verdade, vamos lá, é a realidade de todo atleta, né? O atleta de alto rendimento, ele automaticamente vai ter as suas sessões, né? Precisa, né? E o próprio atleta de combate, ou seja, o atleta de vôlei, enfim, todo mundo tem esse processo ali. Obviamente que é menor, né? Então, por exemplo, em relação ao treino de campo, que eu tenho 5 vezes na semana, ou 6, dependendo se do sábado entrar nessa tabela, eu tenho para
3 momentos de processo de musculação, de reforço, porque a gente tem outras atividades também com o atleta, né? O próprio processo da fisiologia, o próprio processo da fisioterapia, né? Então, o atleta ele tem isso muito bem organizado, né? Então, vou dar a minha experiência, né? Ali, quando a gente tinha o NASP, que é o Núcleo Azulino de Saúde e Performance, a gente tem um fluxo que esse atleta segue, né? Ele chega no clube, ele passa pelo nutricionista, ele passa pela fisioterapia, pelo médico, ele passa pela fisiologia e ele sai liberado pelo fisioterapeuta. Eu não sei se ainda é esse fluxo, tá? Mas era assim. Quando ele volta da competição, ele vem com o fisioterapeuta, ele faz o caminho inverso e ele é liberado pelo nutricionista para ele fazer a refeição. Então ele tem esse monitoramento muito presente, né? Então dentro desse caminho também entra o processo, aonde eu vou fazer a musculação, aonde eu vou fazer o reforço, aonde esse aqui não vai conseguir fazer o treino de inferior, ele precisa de uma fisioterapia, esse aqui precisa aí ser monitorado pelo físio, e aí a gente vai fazendo essa questão. Então, eles têm esse calendário, né, e aí o nosso papel é esse, justamente tentar entender essa rotina e conseguir encaixar esse processo de refeição. Por isso que eu digo que atleta comer de 3 em 3 horas é a coisa mais difícil da face da terra acontecer, né? Quando eu tenho um atleta de combate, por exemplo, com um atleta de MMA, eu preciso entender também as diversas vertentes do próprio treino dele, né? Uma hora vai ser um cardio, uma hora vai ser um reforço de quadril, uma hora vai ser um inferior, de repente ele tá fazendo aquele aparador, né? Daqui ele já sai para uma outra demanda, ele precisa... O rapaz do triatlo, por exemplo, né? O atleta de triatlo. Em que momento ele faz o ciclismo, ele faz a natação. Uma demanda, acho que muito alta. Então, entender esse calendário do atleta é nosso papel, né? E fazer com que ele tenha esse suporte atendido dentro desse... Por isso que não existe fazer um cardápio e entregar para o atleta, né? Tipo, um plano alimentar, toma, segue a semana. Porque a tua semana não é da mesma forma. Então, vem através da nossa estratégia. Eu acho que também, às vezes, tem uma rotina, mas dependendo do período, também muda tudo, Sim, né? das competições, do período desse calendário. Então, isso muda bastante para que a gente consiga atender essas demandas, né? Em que momento, de repente, a gente consegue aumentar esse gasto energético, então, essa necessidade de recuperação, de reparação, ela aumenta, né? Ela aumenta, a gente também precisa entrar com esses fatores. Agora a gente vai para o momento hashtag fica a dica, né? Para atletas e praticantes aí de algum esporte, mas no nosso caso é futebol, ciclismo e musculação, por exemplo, né? Então quais são as dicas assim, padrão ouro, dentro desses esportes aí que foram citados, que você recomendaria para poder tentar aí otimizar e garantir essa boa recuperação e evitar possíveis lesões? Entendi. E aí, se me permite, eu tenho 2 dicas, tá? Mas para públicos diferentes, mas vamos lá. Para o atleta, né? O atleta ele precisa se entender enquanto atleta, né? E entender que todos os nutrientes são importantes, né? Fazer com que eu consiga ter esse meu bom consumo de proteína, o bom consumo de carboidrato, o básico, né? O básico mesmo. O atleta ele precisa do nutriente. E se esse atleta ele tem um apoio nutricional, que ele valorize, vamos dizer assim, né? Tipo, não, eu tenho um planejamento bem separado, muito detalhado, muito controlado por um profissional que está entendendo que aquele carboidrato é essencial naquele momento, que eu tenho aquele suporte de proteína que precisa funcionar naquele momento. Então, conseguir focar em atender essas demandas, se alimentar bem, a gente não é terrorismo, sabe? Tipo, não pode comer um hambúrguer, não pode comer uma gordura. Não é que não possa. Mas que no período de uma competição, você precisa de um suporte, né? E que você precisa atender as demandas do corpo. Então, isso é muito importante. Que você consiga fazer... A gente não vai ser 100%, mas que a gente consiga 80%, 90% do que foi planejado para o atleta, ele vai ter rendimento. Então, eu sempre brinco com os meninos, essa medalha veio, né? Agora me diz uma coisa, é porque ele estava muito ruim, o adversário estava muito ruim, ou porque tu estava muito bem? Não, eu estava muito bem. Então, ok, legal, é isso que a gente quer. E a outra dica é para quem está ouvindo a gente que é estudante de nutrição ou nutricionista, né? E que tem essa visão de querer ser nutricionista esportivo, né? Entenda seu atleta.
Entenda a rotina da modalidade, entenda como é que se dá o treinamento de futebol, como é que vá para a beira do campo, vá para a beira, estudo. A gente, o estudo é... Não só a teoria também, mas a parte prática, isso, como é que funciona, a parte prática e é o que os meninos, né, o nosso grupo de estudo, a gente tem nosso momento teórico, mas a gente tem o nosso momento prático, né? É beira do campo, é sol, é chuva, a gente vai para competição de jiu-jitsu, a gente vai estar ali nas competições de vôlei, a gente vai para treinamento, para tentar entender. Então, o nutricionista que quer ser nutricionista esportivo, ele só começa a entender de fato de que forma ele consegue encaixar o carboidrato, de que forma ele consegue encaixar a proteína e qual é a real necessidade de tudo isso quando ele acompanha de perto seu atleta. Verdade. E é isso eu aprendi muito com a Alípio, né? A Alípio, ele fala muito isso. O atleta, o nutricionista, ele precisa conhecer o seu atleta, ele precisa conhecer a rotina do seu atleta. Sim. Isso é uma verdade. Que em 7 anos de formado a gente vai, né, descobrindo. Então, assim, é muito importante porque isso casa. Né? O atleta se sente mais seguro com a tua prescrição, o atleta consegue se sentir mais seguro com as tuas orientações e seguir isso à risca, a partir do momento que você passa essa segurança para ele também. Então, isso é muito importante. Maravilhoso, ótimo, perfeito. Então, que mensagem você deixaria para os seus ouvintes aí, né, que desejam começar essa mudança nos seus hábitos alimentares, iniciar uma rotina de atividade física, ou até mesmo quem já é atleta? Sim. Que mensagem que você deixaria para eles? A alimentação, ela é a chave de tudo, né? Ela tem um papel muito importante. Então, obviamente que a gente falou aqui de alimentação, de sono, de hidratação, né? Mas buscar orientação, buscar entender que se alimentar com o básico funciona, né? Eu sempre digo, quero usar suplemento, tá, ok, não tem nada contra suplemento, mas tu mastiga? Você consegue mastigar alguma coisa? Não, eu consigo. Consegue te alimentar ao longo do dia? Então, será que tem a real necessidade? Né? O alimento é esse caminho, né? É esse caminho de sinalização do corpo, dessa regulação hormonal, do bom funcionamento do meu corpo, e a atividade física não tá também nesse caminho, né? Então é esse casamento entre atividade física e alimentação. Eu digo para todos os meus atletas, pacientes, enfim, eu não sou ciumento, né? O ganho de massa muscular, ele é proporcionado muito mais na atividade física, no treino de resistência e de força. A alimentação, ela te dá o desempenho, o condicionamento de você conseguir executar aquela atividade, aquele treinamento, né? Então, a alimentação, ela é o combustível. Nenhum carro anda se não tiver abastecido. Sim. Né? O nosso corpo não é diferente. Então, a gente precisa estar bem alimentado, a gente precisa estar bem hidratado e com sono o corpo bem descansado. Então, isso é muito importante. Sim. Então, valorizar a alimentação, né? Conseguir a ingestão desses nutrientes através de comida de verdade, né? Isso funciona muito. Pronto, hashtag comida de verdade. Excelente, maravilhoso, foi tudo muito bom aqui. Obrigada por compartilhar mais uma vez todos o seu conhecimento, todos os insights que você deixou aqui pra gente. Por partilhar, na verdade, né, esse conhecimento que a gente precisa falar, partilhar, né? Sobre estratégias nutricionais direcionadas aí para as modalidades, né, de futebol, ciclismo, musculação ou até outros também. Sim. Mas antes, a gente não pode deixar você aqui sair da nossa casa sem os nossos mimos maravilhosos. Que inclusive tem patrocínio, por favor. X-Space personalizados, não é? Acertei. Uma salva de palmas para eles, que inclusive tá com a nossa camisa aqui maravilhosa. Sigam no Instagram. Sigam no Instagram, exatamente. Muito obrigada por tudo. E vocês, ouvintes, que espero que vocês tenham entendido um pouco mais, ampliado o conhecimento de vocês sobre o tema de hoje. E não somente você que é leigo ou não, mas vocês também profissionais que atuam na área também foram conhecimentos valiosos que saíram daqui, né? Foram insights maravilhosos também. Então, não se esqueça, por favor, de seguir o nosso podcast se você ainda não segue, em todos os streams, que nós temos aí. Inclusive no Instagram, por favor, sigam a gente no Instagram, tá? Compartilhe com seus amigos, deixem sua avaliação e até o próximo episódio. Tchau, tchau!